Os jogadores profissionais têm diversos truques para ajudar no desempenho em campo. E acredite, alguns desses segredos fazem muita diferença. E esses segredos serão revelados hoje. Então, deixe seu like e se inscreva no canal e veja agora os 10 truques mais usados pelos maiores jogadores de futebol do mundo. Número 10. Alargar as chuteiras. A maioria das chuteiras hoje são feitas para se moldar no pé dos jogadores. Até por isso, é normal você comprar um modelo um pouquinho mais apertado, pois com o tempo, ela se moldará no formato do seu pé e vai ficar mais confortável. É o que a gente chama de amaciar a chuteira. Mas os jogadores profissionais têm um jeitinho para fazer as chuteiras ficarem confortáveis mais rápido. A maioria dos clubes tem uma máquina como essa daqui, que serve para jogar um vapor quente nas chuteiras. Isso faz com que a chuteira fique mole, então quando o jogador a calça, o calçado vai se moldar ao seu pé com mais facilidade. É claro que não temos uma máquina dessa em casa, então um jeito bem simples de fazer isso é pegar uma bacia bem grande e colocar água morna. Depois calce sua chuteira nova e fique com os pés calçados dentro da água morna por alguns minutos. Depois, é só jogar um pouco até a chuteira esfriar e colocar para secar e pronto, sua chuteira já está amaciada. Número 9. Chuteira sem cadarço. Não, nós não estamos falando de um modelo de chuteiras que vem sem cadarço, mas sim de retirar os cadarços da sua chuteira. Isso pode parecer estranho à primeira vista, afinal, como a chuteira vai ficar justa no pé, se ela não tiver cadarço? Apesar disso, alguns jogadores como Marco Reus, por exemplo, usam esse truque com alguns modelos de chuteiras. Recentemente, surgiram algumas chuteiras que na parte de cima, onde geralmente ficam os cadarços, tem uma parte feita com elástico para que ela se molde bem ao pé e fique mais fácil de calçar. Bom, o Marco Reus se aproveitou disso para fazer a chuteira ainda mais confortável. O que o craque alemão fez foi simplesmente pegar um número de tamanho menor e retirar os cadarços. Dá uma olhada em como fica. Mas claro, isso só vai funcionar se você tiver uns pés um pouquinho mais largos, pois do contrário, a chuteira vai ficar folgada. Número 8. Meiões mais baixos. Isso pode até parecer besteira, mas se você reparar bem, tem vários jogadores famosos que usam o meião de um jeito diferente. Dá uma olhada nos meiões do Dybala, do Insigne, do Coutinho e até craques das antigas como o Renato Gaúcho. Talvez você já tenha até visto jogadores abaixando os meiões até a canela, mas sabe o porquê disso? Bom, a resposta é bem simples. Pode ver que a maioria dos jogadores que fazem isso são mais dribladores e rápidos. E a ideia é que os meiões mais baixos dão uma sensação de liberdade maior. E isso não vai contra a recomendação da FIFA, que diz apenas que a caneleira tem que estar coberta pelo meião. Se não acredita nisso, faça o teste aí, usa a meia mesmo, ou então o meião abaixado, e me diz se não faz diferença. Número 7. Palmilhas de carbono. Para você que não sabe, palmilhas são aquelas coisas que vão dentro da chuteira para ficar mais confortável. E o que alguns jogadores estão fazendo é trocar palmilhas originais por umas feitas de fibra de carbono. A ideia é que essas palmilhas fazem os jogadores pularem mais alto e correrem mais rápido. Eu admito que nunca testei essa daí, mas se tem jogador profissional usando, provavelmente dá certo. Se você já testou, deixe aí nos comentários. Número 6. Caneleiras de carbono. Seguindo a mesma ideia do tópico anterior, outro truque dos jogadores está sendo trocar as caneleiras de plástico por caneleiras de fibra de carbono. E o motivo é bem simples. As de carbono são bem mais leves que as caneleiras tradicionais. Elas têm menos da metade do peso e protegem tanto quanto. Então, se você é daqueles que, assim como eu, se incomoda em usar caneleiras, mas não quer perder a proteção que elas dão, vale a pena investir em caneleiras de carbono. Número 5. Elástico. Algumas chuteiras, principalmente as mais antigas, vêm com uma língua para cobrir os cadarços, com o objetivo de melhorar o chute com o peito do pé, como esses modelos aí que você está vendo. E alguns jogadores desenvolveram um método para prender essas línguas, que até foram implementados em alguns modelos. Alguns, como o goleiro Kasper Schmeichel, usam um elástico para prender a língua da chuteira. Bem simples e bem útil. Número 4. Amarração diferente. Não sei vocês, mas eu uso minha chuteira até ela não aguentar mais. Se você também faz isso, sabe que um problema muito comum é que depois de muito uso, a chuteira fica folgada demais. Isso é péssimo, pois pode causar bolhas dolorosas nos pés. Um jeito bem simples de resolver isso é fazendo um tipo de amarração diferente. Dá uma olhada aí no vídeo, no último buraco para o cadarço, é só deixar uma folga maior e passar a outra ponta por dentro. Isso dá uma segurança maior e deixa a chuteira mais apertada, evitando que ela cause bolhas. Esse truque serve também para quando você ganha uma chuteira de alguém e ela fica meio folgada.
Número 3. Meias antiderrapante. Vamos agora para um truque usado por vários jogadores ao redor do mundo, inclusive nosso menino Ney. Para dar mais segurança com a chuteira, vários profissionais usam meias antiderrapantes como essa aí. No caso dos profissionais, eles têm um problema ainda maior. Eles são obrigados a usar o meião com as cores do seu time. Então o que eles fazem é simplesmente cortar o meião e prendê-lo à meia com um esparadrapo. E alguns simplesmente usam duas meias mesmo. Mas aí eu já acho que deve atrapalhar um pouco. Assim, nem dá pra ver a diferença, a não ser que se olhe bem de perto. Como a maioria de nós não é profissional, é só usar a meia normalmente que dá certo. E cara, isso faz total diferença. Recomendo! Ah, e vale mencionar que algumas empresas de material esportivo já fazem para os seus atletas um meião já cortado, se é que podemos dizer assim, para que eles possam usar as meias antiderrapantes, sem maiores problemas. Número 2. Vaselina. Quando você compra uma chuteira nova, as primeiras vezes que a usa pode ser uma tortura. Isso porque o calçado pode fazer bolhas terríveis no calcanhar, além de serem difíceis de calçar. Para resolver esses dois problemas de uma vez só é bem simples. É só passar um pouquinho de vaselina no calcanhar antes de colocar o meião. Fica mais fácil de calçar e você não vai ter aqueles machucados no calcanhar. Útil, né? Número 1. Buracos nos meiões. Vamos para outro truque, que jogadores como o Neymar usam. E esse é bem simples. Se você reparar bem, vai ver que alguns jogadores fazem buracos pequenos em seus meiões. O objetivo é aliviar pontos que ficam muito apertados. E para fazer é bem simples. Calce o seu meião e marque com uma caneta os pontos que ficam apertados. Depois é só pegar uma tesoura e cortar esses pontinhos que você marcou. O meião fica bem feio, mas realmente dá uma sensação melhor se você usa meiões mais justos na panturrilha. Simples e prático. Bônus: buraco na chuteira. Seguindo essa mesma ideia, tem jogadores que fazem o mesmo nas chuteiras, mas com um objetivo bem diferente. Sim, isso parece bem bizarro, mas alguns jogadores realmente fazem furos nas chuteiras. Tem até vídeo na internet ensinando a fazer isso. Um jogador bem famoso que usa esse truque é o Coutinho. O brasileiro já apareceu várias vezes com a chuteira cortada na parte do calcanhar. E o motivo? Já fizemos um vídeo inteiro dedicado a isso. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja por que o Coutinho faz buracos em sua chuteira. A gente se encontra lá.